Oi, amados, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Feliz terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 2 de setembro de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia é o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, amiga, tudo bom? Que bom você aqui com a gente. Rubi precioso do Senhor Jesus, Francisco, sejam bem-vindos, queridos. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor terça-feira das nossas vidas até então. Que seja uma terça-feira de alegria, de amor, de paz, de bondade, de misericórdia, de compaixão. Que a gente ande em amor, que a gente ande em perdão, que a gente tenha a coragem necessária para fazer aquilo que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Bom dia, Valdo. Carol, Camila, Thaís. Queridos, amados, preciosos, hoje nós vamos falar sobre uma passagem muito conhecida que tanto nos ensina e abençoa a nossa vida, do nosso maravilhoso Senhor Jesus, que nós encontramos lá em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33, que é Jesus andando sobre as águas. Como é maravilhoso a gente falar e compartilhar das histórias maravilhosas do nosso Senhor Jesus, dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus, e vamos ver os aprendizados do dia que o nosso Senhor Jesus tem pra gente através dessa passagem tão poderosa. Antes, queridos, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, André, Giovanni, bom dia, amiga, bom dia, Luciene, Whitson, bom dia, queridos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos esse dia em Suas mãos. Nós agradecemos por esse tempo, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Obrigada, Pai, pelo Seu favor, pela Sua bondade, pela Sua misericórdia que nos seguem incansavelmente. Pai, obrigada por nos ensinar tanto todos os dias. Agradecemos porque o Senhor é aquele que nos alcança, é aquele que não deixa um só para trás, é aquele que transforma o pranto em dança, a veste de lamento em veste de alegria, é aquele que está sempre conosco, segurando a nossa mão. Pai, perdoe-me pelas vezes, Pai, que nós falhamos, nos precipitamos, erramos, nos desconcentramos e pensamos demais em coisas que o Senhor nas Sagradas Escrituras já disse que não é para a gente ficar pensando, preocupado, incomodado ou com medo. Perdoa-nos por isso, Pai, e que a cada dia a gente esteja alicerçado em Sua palavra, que a Sua palavra guie nossa vida, nossos pensamentos, que a Sua palavra guie as decisões que nós precisamos tomar, Pai. Obrigada, Pai, por sempre estar conosco e nunca desistir de nós, Pai. Nós nos alegramos na Sua palavra, Pai, que diz que o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Obrigada, Pai. Nós agradecemos também porque o Senhor nos reveste de proteção. Obrigada por abençoar, guardar e proteger a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre, bem como de nossos familiares, bem como de nossos amigos. Obrigada, Pai, por querer nos ouvir, por querer ter um relacionamento e intimidade conosco. Obrigada, Pai, por nos dar ânimo. Obrigada por renovar a nossa força. Nós oramos, Pai, por aqueles que nesse momento estão sem esperança, tristes, abatidos. Nós oramos, Pai, para que o Seu amor, a Sua bondade, a Sua compaixão, a Sua misericórdia toque o coração das pessoas que assim estão se sentindo, Pai, que elas possam levantar, Pai, assim como diz a Sua palavra lá no Salmo 113, Pai, que o Senhor levanta do pó necessitado, Pai. Nós oramos, Pai, para que aqueles que estão necessitados, seja lá do que for, que o Senhor levante do pó, Pai, que o Senhor dê motivos para seguir em frente, sorriso novamente, alegria de viver, ânimo, força, paz, saúde, do alto da cabeça até a planta dos pés, ossos, músculos, articulações renovadas, órgãos completamente renovados e restaurados em nome de Jesus. Células sendo completamente revigoradas, restauradas, reestabilizadas, restabelecidas em nome de Jesus, Pai. Que as mentes sejam completamente concentradas no Senhor, Pai. Que assim como diz a Sua palavra, Pai, que a gente empunha o escudo da fé e apaga toda a seta inflamada do maligno que tenta nos alcançar, Pai. Que as pessoas que ainda não sabem, não conhecem, Pai, assim como diz a Sua palavra, que o Seu povo perece por falta
falta de conhecimento, que essa palavra chegue até eles, que essa palavra chegue até o coração deles, que esse versículo, Pai, chegue até o coração deles, Pai, que eles conheçam, Pai, a armadura do Senhor que a gente encontra em Efésios, Pai, que eles saibam que eles empunham o escudo da fé e toda seta inflamada do maligno é apagada para a honra e para a glória do Senhor, Pai. Obrigada, Pai, por tudo. Nós nos alegramos nesse dia na sua doce e gloriosa presença. Nós nos alegramos por saber que o Senhor está sempre conosco. Nós nos alegramos por saber, Pai, que o Senhor nos dá a paz. Não é a paz do mundo, é a paz que excede todo o entendimento. Queremos dizer nesse dia, Pai, que o Senhor é bem-vindo no nosso coração, o Senhor é bem-vindo na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida, em cada decisão nossa. Que o Senhor esteja sempre conosco, indo à nossa frente, Pai. Obrigada por tudo, Pai. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Ana, Carolina, Angélica, Dali, Wanda, bom dia. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia. Que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Que louvado, exaltado e agradecido seja sempre o Senhor Jesus. Queridos, lembrando sempre que todos os dias são presentes. Então, hoje é um presente de Deus para cada um de nós. Deus nos abençoa todos os dias. A bênção do Senhor nos segue. A bênção do Senhor, queridos, é um presente que nós muitas vezes não conseguimos enxergar. Por quê? Estamos obcecados demais, pedindo alguma coisa. Estamos pensando incessantemente em alguma coisa ou alguém que está tentando roubar a nossa paz, mas não pode. Que desse alguém, queridos, ou essa situação que está tentando ali nos desestabilizar, mas a gente estaria alicerçado, firmado na rocha, firmado em Jesus. E não é para outra pessoa, é para Ele que a gente tem que olhar. É para o alto, é para o nosso Deus. É para Ele que a gente tem que olhar. Concentre-se em Deus, queridos. Concentre-se em Deus. E tudo aquilo que vem para desestabilizar a nossa vida, que a gente tenha discernimento, que a gente ore, que a gente entregue essa situação nas mãos do Senhor e faça a nossa parte. A nossa parte natural nós fazemos. O Senhor faz a parte dele. O sobrenatural do Senhor pode ter certeza que Ele vai fazer. Por isso, queridos, também, que nós devemos sempre olhar para o nosso Senhor Jesus e não para as circunstâncias, que é exatamente essa palavra que nós vamos ver hoje. Lá, como eu disse no inicinho, que a gente encontra essa palavra lá em Mateus, capítulo 14. Eu vou ler do versículo 22 até o versículo 33. Queridos, sempre tem algo novo para a gente aprender na palavra de Deus. A gente sempre precisa ficar com os versículos, com as passagens da Bíblia, firmadas na nossa mente, firmadas no nosso coração. A gente sempre, queridos, sempre mesmo, sempre é sempre, de todas as horas, todos os dias, todos os minutos, a gente ter a palavra de Deus guardada no nosso coração. E quando algo acontecer, a gente declara a palavra de Deus, a gente declara a vida, a gente declara tudo aquilo que a gente crê e acredita que a palavra de Deus pode transformar, que a palavra de Deus vai mudar. A palavra de Deus, a gente se levanta com a palavra de Deus, declara e a palavra vai à frente, abrindo portas, consertando as coisas, consertando as situações. Mas muitas vezes nós estamos ali tentando resolver na força do nosso braço. E chega um momento, queridos, que você deve soltar, solta isso, solta nas mãos do Senhor. E deixa que Deus vai cuidar de tudo isso. Então vamos ler essa passagem que tanto nos abençoa e nos ensina sempre e nos lembra de olharmos sempre para Jesus e não para as circunstâncias. Bom dia, Joelma. Bom dia, Adriene. Rafa, bom dia, queridos. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, Jesus subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada,
Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. E aí a gente continua aqui, que eu avancei já passando aqui para o versículo 34. Eu falei que é ali que eu me empolgo, eu me animo, eu fico vibrando com as passagens onde a gente vê as maravilhas do nosso Senhor Jesus, do versículo 22 até o versículo 33. Queridos, amados, preciosos, quantos aprendizados nós temos aqui nessa passagem. Primeiro, poucas vezes a gente vê na Bíblia dizendo que Jesus insistiu alguma coisa, por alguma coisa ou alguma coisa para alguém. E aqui veja, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E aí continua, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Querido, Jesus, que estava ali querendo ficar sozinho, querendo ter um tempo para orar, fazia isso, imagina nós, queridos. Jesus sendo Jesus, ficava ali em silêncio, subiu ao monte para orar e estava ali se concentrando, falando com Deus Pai. Nós também, queridos, já primeiro exemplo aqui, nosso, pra gente, pra nossa vida, que às vezes as pessoas falam, não, orar não, Deus é que sabe de todas as coisas. A gente já falou isso bastante na semana passada, num dia que a gente fez a live, falando sobre a oração, sobre a importância da oração, que não fui eu, não foi outra pessoa, mas sim Deus. Deus que estabeleceu que a nossa comunicação com Ele viria através da oração. Então, sim, nós devemos orar, sim, nós devemos pedir, sim, nós devemos fazer todas as coisas em comunhão com o Senhor, pedindo em nome de Jesus. Sim, nós devemos nos recolher também para orar na quietude, para orar com o nosso, orar, entregar tudo nas mãos de Deus, orar na certeza que Deus estaria com a gente, Deus estaria conosco. Agora veja, o primeiro exemplo, Jesus subiu ao monte sozinho para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, seguiu sozinho fazendo as orações. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então Jesus insistiu para os discípulos irem na frente. Jesus estava lá, no meio das águas, estava lá com o vento soprando contra eles. Tem uma outra que eu não me lembro se está em Marcos ou João. Qual é a outra passagem que diz a respeito de Jesus andar sobre as águas também, que diz que eles estavam remando com muita dificuldade. Os discípulos estavam ali dentro daquele barco com o vento soprando contra e eles ali remando com muita dificuldade. E aqui diz, o vento soprava contra eles, o vento estava ali soprando contra o barco. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Queridos, como Jesus é paciente, longânimo com todas as coisas, que os discípulos já andando com ele há um tempo, os discípulos já vendo várias maravilhas do Senhor, os discípulos vendo milagres de Deus, os discípulos sabendo que não há nada que seja impossível para Deus. Depois de Jesus já ter ensinado tantas coisas para eles, Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães, ou seja, ele tinha realizado ali mesmo, antes deles entrarem no barco e seguirem,
Eles estavam ali nessa passagem de Jesus faz a primeira multiplicação de pães. Jesus já tinha feito um grande milagre ali mesmo na frente, bem diante dos olhos deles. E ainda assim, vendo Jesus andando sobre as águas, nem por um momento passou pela cabeça deles que fosse Jesus caminhando sobre as águas, passou pela cabeça deles que fosse Jesus ali indo na direção deles até o barco. Mas não, eles preferiram olhar por um outro lado. E quantas vezes, queridos, a gente não está exatamente numa situação assim e a gente não consegue, a gente está tão assim, atarefado, tão aflito, tão coberto ali pelas circunstâncias que a gente não consegue enxergar Jesus. Porque a gente está olhando para as circunstâncias, para o vento que está vindo contra, para uma situação desafiadora. Jesus vindo resolver e os discípulos achando que era um fantasma. E gritaram, eles por cima gritaram de medo. Imagina eles lá, com aquele vento soprando contra eles no barco, remando com grande dificuldade. Tinham acabado de ter visto Jesus multiplicar os pães. Estavam lá no meio do mar, no desafio. E quando viram andando sobre o mar, quando viram Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Imagina 12 homens gritando de medo no barco, achando que lá no meio do mar, um fantasma estava indo na direção deles. Eu falo, olha, amados, queridos, preciosos, eu falo isso muito com Jesus. Eu falo, meu Jesus, ainda bem que o Senhor é longânimo. Porque realmente, Ele é muito paciente, né, queridos? Porque veja só, aqui, depois de eles terem gritado de medo, a gente vê o seguinte no versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então eles acharam que era um fantasma, gritaram aterrorizados. E Jesus imediatamente, com a paciência dele, ele disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Queridos, tinham 12 discípulos dentro do barco. Os 12 estavam ali remando com dificuldade, o vento contra. Jesus veio caminhando sobre as águas após eles verem vários milagres de Jesus. Eles gritaram, eles acharam que era um fantasma e gritaram aterrorizados. Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro ainda disse, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Queridos, quantas vezes a gente não vive milagres assim como Pedro viveu, que ele caminhou sobre as águas, porque a gente está olhando para a coisa errada. Então, para o lugar errado, para a circunstância, para aquilo que a gente não deve olhar. Quando a gente mantém os nossos olhos em Jesus, nós falamos, Senhor, me leva para caminhar sobre as águas. Senhor, me leva para mais intimidade com o Senhor. Senhor, me mostra a maravilha do seu amor sobre essa circunstância. Senhor, me mostra o que eu preciso aprender e evoluir com essa situação, com essa circunstância. Senhor, esteja sempre aqui comigo, porque eu quero viver não o natural. Natural estava vivendo os outros 11 que estavam ali dentro do barco, porque Pedro saiu para andar sobre as águas. Os 11 que ficaram no barco estavam ali apavorados, achando que Jesus era um fantasma, gritaram de medo, ficaram aterrorizados. Isso aí é o natural. Mas que a gente peça sempre para o Senhor, para a gente olhar com os olhos sobrenaturais, para que a gente olhe com olhos espirituais e que a gente fale, assim como Pedro falou, Senhor, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E veja o que Jesus respondeu quando Pedro pediu para caminhar sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. E a gente acha que muitas vezes, para convencer Jesus de alguma coisa, a gente tem que orar e convencer e argumentar e dar toda a nossa visão sobre aquele assunto. Não, Jesus, olha, imagina Pedro aqui, Jesus, olha, eu quero caminhar sobre as águas, para andar sobre as águas, eu peço, por favor, para o Senhor dê uma acalmada nesse vento, para que o Senhor dê uma acalmada nesse mar. Eu peço, por favor, Senhor, para que o Senhor acalme meu coração, acabe para que todo mundo aqui pare de gritar. Não, Senhor, eu peço tal, não sei o quê, para que então eu possa andar sobre as águas. Mas não é isso que Jesus espera de nós, querido. Jesus espera uma confiança tal que quando a gente vê o vento ali soprando, vento contrário, seja lá o que for, ao invés de a gente gritar de medo, ao invés de a gente ficar aterrorizado, que a gente diga para ele, Senhor,
nesse momento, nessa situação. Me leve para o sobrenatural. Me leve para caminhar sobre as águas. Me leve para caminhar sobre esse problema, sobre essa situação, sobre essa circunstância. Eu não estou olhando assim, eu estou olhando de cima para baixo, com a visão espiritual, com a visão do Senhor, com a visão de que isso já foi resolvido. Mas veja, queridos, veja só o que aconteceu. Quando Pedro pediu para caminhar sobre as águas, Jesus disse, venha. Outra coisa importante aqui também, querido, Jesus não ficava ali chateado, magoado, é um outro grande exemplo pra gente. Porque Jesus poderia ali, diante dos 12 discípulos, gritando dentro do barco, achando que era um fantasma, achando confundido Jesus com fantasma, gritando no barco aterrorizados, Jesus poderia ter dito ali, não é possível, até hoje vocês não sabem nada, dá espaço aí logo para entrar nesse barco. Não. Quando Pedro disse, Senhor, me leve para andar sobre as águas, Jesus disse, venha. Continuou, seguiu, continua naturalmente a vida. Não fica, ai meu Deus, vou ficar aqui parado, vou ficar aqui chateado, ou vou ficar falando dessa pessoa. Não, vamos resolver. E é assim que Jesus nos ensina. Quando ele viu, ele teve essa compaixão, ele viu que eles estavam ali apavorados, ele disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Na sequência, Pedro pediu para caminhar sobre as águas e Jesus disse, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Tinham 12 discípulos dentro do barco, mas só um viveu o milagre. Só um pôde caminhar sobre as águas. Só ele pediu para Jesus para viver esse milagre, porque ele também queria caminhar sobre as águas. E quantas vezes, queridos, nós estamos com outras pessoas perto de nós. Então, estão todos gritando aterrorizados, estão todos assustados. E as pessoas, ao invés de, assim como a coragem e a ousadia de Pedro, de romper essa bolha e dizer, eu acredito, eu vou pedir para Jesus para ver esse milagre, a pessoa se deixa contaminar, se deixa levar pela opinião dos outros, pela negatividade dos outros, pelo medo dos outros, pelo que os outros vão dizer, pelo que os outros vão pensar, e a pessoa não dá um passo sequer para viver o sobrenatural. Então vejam, queridos, que aqui a gente vê a palavra de Deus claramente. Pedro viveu o milagre. Pedro caminhou sobre as águas. Poderiam ter sido os 12 caminhando sobre as águas. A gente poderia estar lendo aqui agora. Então, os 12 discípulos caminharam sobre as águas. Mas quem a gente vê? Pedro. Porque ele que teve esse passo, essa coragem de ousadia de pedir para Jesus. Ele quis andar sobre as águas e Jesus disse, venha. Então, ele foi. E ele estava caminhando sobre as águas, indo na direção de Jesus. Veja o que o versículo 30 nos diz. Mas, queridos, coisa perigosa é essa palavrinha tão pequena de 3 letras, mas, que faz com que a gente não vá para o que a gente tem que fazer, não resolva o que a gente tem que resolver. Não, eu queria muito fazer aquela determinada coisa, mas... Não, eu queria, mas, não sei o quê, mas é a opinião daquela pessoa. Eu queria tal, mais o que vai dizer, mais o que vai pensar. O mais, essas 3 letras, muitas vezes impede a gente de viver o sobrenatural. Risque essa palavra, eu vou porque eu vou, eu acredito porque eu acredito. Eu tenho fé, então eu vou seguir. Eu vou caminhar sobre as águas, eu vou seja lá o que for, porque eu acredito no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, aquele que me diz que está sempre comigo, aquele que me promete descanso, aquele que já fez todas as coisas, aquele que não me deve nada, mas ainda assim ele faz questão de dizer que tem uma fonte de água viva sempre ali para mim, que entrega tudo, faz tudo, e não só isso, ele ainda quer fazer, aquele que já fez todas as coisas por todos nós, e ainda assim ele está de braços abertos para fazer na nossa vida. E veja, queridos, o que aconteceu aqui quando Pedro estava andando sobre as águas. Mas, quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. O que aconteceu aqui, queridos? Por causa dessa palavra de 3 letras, mais, porque ele estava ali caminhando sobre as águas, estava indo na direção de Jesus, ele estava ali vivendo milagre, ele estava ali vivendo o sobrenatural, ele estava ali vivendo o que nenhuma outra pessoa além de Jesus tinha vivido nessa terra, nesse planeta Terra. Ele estava ali vivendo um milagre estrondoso, algo que parecia impossível, ele estava ali caminhando sobre as águas, Mas, até aqui, né? Mas,
quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Queridos, quem tira os olhos de Jesus afunda. Quem tira os olhos de Jesus e repara no vento, e repara na circunstância, e repara na dificuldade, e repara na montanha que tem que remover, e repara não sei o quê. Quando a pessoa percebe isso, queridos, quando ela está olhando para isso, para a circunstância, para o problema, mais do que está olhando para Jesus, vai afundar. Ela vai afundar, porque ela está tentando resolver do próprio jeito, porque ela tirou os olhos de Jesus, porque ela ficou ali olhando para a circunstância, e a circunstância trouxe um medo para ela, um medo que deixou a pessoa acuada, amuada, apavorada, assustada, e com isso, dessa forma, as pessoas deixam de viver os milagres. Então a pessoa está ali vivendo o milagre dela, e ela começa a pensar: nossa, tá tudo bom demais. Nossa, eu tô vivendo esse milagre. O que será que está por vir? Não, eu tô vivendo aqui, tá tudo bom, tá tudo ajustado na minha vida. Esse é um grande milagre. Eu tava muito orando por isso. Ai, mas e quando acabar esse milagre? Ah, mas e quando isso acontecer? Como se Jesus não fosse mesmo ontem, hoje, para sempre, assim como a Bíblia nos ensina, e que ele não tem limite de bênção pra gente. Ele é uma fonte de águas vivas, queridos. Ele jorra bênçãos, ele joga tudo aquilo, jorra tudo aquilo que nós precisamos, que necessitamos, que oramos, que clamamos. Então nós podemos viver uma vida de milagres. Nós podemos viver uma vida de sobrenatural. Então não é porque você alcançou uma grande bênção que você está caminhando sobre um milagre. De repente você está vivendo hoje o melhor momento da sua vida. Então continue dessa forma. Continue se alegrando no Senhor. Continue em gratidão, olhando para o Senhor. Ao invés de olhar para a dificuldade, para enquanto isso não acontecer, ai que essa pessoa, ai que essa situação. Queridos, não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Não tirem os olhos de Jesus. Continue ouvindo a palavra de Deus. Continue declarando a palavra de Deus. Continue em oração. Continue crendo no Deus do impossível. Continue olhando para Jesus na certeza de que nada fugiu do controle dele, de que nada é impossível para ele. Queridos, continue olhando para ele. Quem tira os olhos de Jesus afunda. A gente viu claramente. Pedro estava olhando para ele, caminhando na direção de Jesus, vivendo o sobrenatural, mas aí ele resolveu tirar os olhos de Jesus e reparar no vento. Com isso ele ficou assustado, porque ele parou para olhar a circunstância, parou para olhar o entorno, parou para ver o que é que estava acontecendo ao redor dele, ao invés de olhar além, ao invés de olhar para Jesus, ele parou e ficou olhando ali para o entorno dele, queridos. E com isso, ele ficou assustado, ele ficou com medo e ele começou a afundar. E ele gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Queridos, veja que da longanimidade do Senhor Jesus, né, que nós estamos vendo hoje, a paciência de Jesus em vários momentos, né, queridos? E a gente está vendo aqui também Pedro começou a olhar para o vento, se assustou, começou a afundar e ele gritou: Senhor, salva-me. E a primeira coisa que Jesus fez foi estender a mão e salvar. Estender a mão e tirar ele de lá. Ele não deixou Pedro afundando e dizendo o que ele disse depois sobre a fé de Pedro. Ele primeiro salvou. Ele primeiro estendeu a mão. Primeiro ele tirou Pedro de lá. E aí ele veio com a disciplina paternal dele e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Agora imagina a gente caminhando sobre as águas, num milagre maravilhoso, caminhando com fé, caminhando na certeza de que vai acontecer, de que grandes coisas estão por vir, olhando para Jesus, pensando em Jesus, colocando Jesus em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração, e a gente começa a olhar para alguém, para alguma circunstância, para algum desafio, começa a ter medo, começa a afundar. E a gente grita: Senhor, salva-me. Jesus primeiro salva. Jesus vai, salvou. Veja que Pedro não ficou lá também afundando, tentando convencer Jesus. Ele gritou: Senhor, salva-me. Jesus foi, salvou, estendeu a mão para ele, salvou, tirou ele de lá. Então Jesus vai estender a mão, vai nos tirar de lá. E ele também vai nos ensinar e nos instruir, assim como ele falou aqui para Pedro: homem de pequena fé, por que você duvidou? Imagina a gente vivendo uma circunstância, tirando os olhos de Jesus e afundando, e Jesus olhando pra gente dizendo: pequena fé, por que você afundou? Por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que você duvidou? E a gente fala: realmente, meu Jesus, me perdoa, porque se eu duvido, se eu olho para a circunstância e começo a ficar apavorada,
Se eu olho para a circunstância e começo a ter muito medo, isso significa de que eu não tenho plena confiança no Senhor. Isso significa de que eu não estou olhando para Ele. Isso significa de que eu penso que aquela circunstância está dominando mais a minha vida do que o meu amor, o meu respeito, o meu temor pelo Senhor Jesus. Então, queridos, a gente precisa vigiar todos os dias, queridos, todos os dias. Para onde que eu estou olhando? Em quem que eu estou me concentrando? O que eu ando fazendo com os meus dias? Será que eu estou deixando a circunstância tomar conta da minha vida e guiar a minha vida? Ou será que eu estou deixando Jesus tomar conta e guiar toda a minha vida? Agora veja, ele gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E eles voltaram, entraram no barco, né? E aqui está dizendo, no versículo 32, quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Queridos, amados, preciosos, essa palavra que tanto nos abençoa e tanto nos ensina, deve estar sempre no nosso coração, queridos, porque as circunstâncias vêm, os desafios vêm. Vem para nos ensinar, vem para nos moldarmos para um próximo nível, vem para nos capacitarmos ainda mais, vem para que a gente esteja mais firme em Jesus, vem para que a gente na prática mostre para Deus e para nós mesmos aonde que está a nossa fé, aonde que está a nossa crença, em quem nós estamos confiando. Então todas as vezes que você passar por alguma dificuldade, que você achar que não vai ter mais jeito, que você de repente se sente sozinho no meio do oceano, tentando remar e um vento forte contra a sua vida, um vento forte ali balançando o barco, balançando o barco, balançando o barco. Você imagina Jesus indo na sua direção, Jesus estabelecendo e acalmando esse vento, acalmando essa tempestade. Você imagina, fala e já acredita que Jesus está ali com você no seu barco. Ele entra no seu barco, ele entra no barco, ele faz o milagre, ele dá a vitória. E aquilo que parecia impossível se torna possível. E ele também espera, queridos, que a gente olhe para ele, não para a circunstância. Que a gente não ouça de Jesus, um homem de pequena fé, porque você duvidou. Mas que ele esteja sempre com a gente e que ele se alegre, que a gente veja o sorriso do nosso Senhor Jesus conosco. Sorriso porque nós temos uma fé inabalável nele. E não há nada que a gente pense que ele não possa fazer por nós. Essa é a fé que Jesus espera de nós. A fé é a certeza das coisas que nós não estamos vendo, mas a gente já sabe que vai acontecer, então a gente tem fé. Então a gente acredita piamente que vai acontecer e caminha sobre essa verdade maravilhosa. E vejam, queridos, desafios como forma de nos moldar, forma de nos ensinar, porque com toda certeza Pedro aprendeu aqui quando ele parou de olhar para Jesus e parou para olhar as circunstâncias, ele começou a afundar e gritou por Jesus, Jesus salvou e disse, por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Com certeza, ele teve um grande aprendizado aqui. Ele orou, ele pediu para Jesus para viver o milagre, ele estava vivendo sobre o milagre, quando ele estava caminhando sobre o milagre, ele parou de olhar para Jesus. E isso é um grande aprendizado para nós, queridos. Muitas vezes nós estamos ali orando por uma determinada coisa, orando. E sabe o que acontece com muitas pessoas quando elas recebem essa grande bênção? Além de não agradecer a Deus, se afasta dele. Se afasta dele. O que acontece quando tira os olhos de Jesus? A pessoa está lá caminhando sobre o milagre, que nem Pedro, está lá caminhando sobre as águas, vivendo o milagre, vivendo a bênção. Mas aí decide reparar nas circunstâncias. Mas aí decide ficar olhando e admirando as coisas ao invés de olhar para Jesus. Começa a adorar coisas ao invés de adorar a Jesus. Começa a adorar pessoas, a criar idolatrias em seus corações, ao invés de adorar e louvar o nosso Senhor Jesus, o Rei dos Reis. E aí a pessoa começa a afundar. Caminhando ali sobre a bênção, caminhando no milagre, ela resolve olhar
para o lado, ela resolve olhar para a circunstância, ela resolve tirar os olhos de Jesus e ela afunda. Só que a palavra também nos ensina, queridos, que tão logo a gente perceba isso que está afundando, que a gente grite, Senhor, salva-me. E veja o que acontece imediatamente. Não é amanhã, não é depois da manhã, não é no Natal, não é em 2026. Imediatamente, Jesus estende a mão e tira Pedro de lá. Pedro estava afundando, gritou por Jesus, gritou, Senhor, salva-me. E a Bíblia aqui nos ensina, nos diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E depois ele disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, que a gente aprenda, queridos, assim como com toda certeza Pedro aprendeu aqui, e os outros discípulos também, que ficaram ali vendo toda essa cena, vendo tudo isso acontecer, que a gente também aprenda com o nosso Senhor Jesus nessa passagem que tanto nos ensina, que nós temos muitas mais lições para aprender aqui nessa passagem. Então, queridos, amados, preciosos, eu recomendo que vocês tirem um tempo de qualidade para ler essa palavra que a gente encontra lá em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33. E nós também encontramos essa passagem sobre Jesus caminhando sobre as águas em Marcos, capítulo 6, do versículo 45 até o versículo 56, e em João, capítulo 6, do versículo 16 até o versículo 24. Queridos, você recebeu uma grande bênção, você está vivendo um grande milagre? Continue olhando para Jesus, continue com seu coração cheio de gratidão e continue olhando para Ele, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais e além. Tem sempre mais para aprender com Jesus, tem sempre mais para evoluir, tem sempre mais, queridos, para a gente agradecer e sermos gratos para o nosso maravilhoso, único Senhor Jesus. Queridos, amados, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, aquele que é, que era e que há de vir. Amados, que cada respirar nosso seja para a gente honrar e alegrar o coração do nosso Senhor Jesus. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora, que é ao vivo no Instagram. Vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Muito obrigada, que Deus os abençoe, proteja e guarde sempre. Tá bom, queridos? Até amanhã, quarta-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Obrigada, queridos. Rubi, precioso do Senhor Jesus. Fê, amém, minha amiga, é isso mesmo. É o melhor, estamos nas melhores mãos possíveis e quando entregamos tudo nas mãos de Deus, significa que nós estamos confiando nele e a gente permanece caminhando sobre o milagre. Amém. Rubi, obrigada. Diana, Diogo, Mário, Beatriz, Rosângela, Ana. Amém, minha querida. Glória a Deus. Deus confirma. Márcia, Silvânia, Angélica, querida, Beatriz. Amém. Amém, Ana, amém. Obrigada, viu? Eu recebo com alegria e gratidão em nome de Jesus. Gisele, Nando, Sabrina, Brinque, Luciene, Vivi, Alice, Danusa, Flaviana. Obrigada, minha querida, por avisar que o vídeo estava travando só ali agora. Espero que todos tenham acompanhado a live completa. Mário, Ariane, Rita, Felipe, Edu, amém. Isabel, amém. Jorge, Rodrigo, Daura, Nicole, Morena, Beatriz, Diogo, Rodrigo, amém. Adriane, Doutora, Ramana, Simone, Lucas, Rogério, Rafael, Joyce, Rafaela, Laizinha, que bom, minha amiga, você por aqui, quanto tempo, Júlia, Alaide, Nayara, Luciana, Ana, Arlete, amém, amém, Japinha, glória a Deus, quero ouvir, me conta, me escreve o seu testemunho, que cada respirar seja para honra e para a glória do nosso Senhor Jesus, que você compartilhe o testemunho, o seu testemunho de vida com todas as pessoas. Em nome de Jesus.
Jussara, MPS, Elizabeth, Graça, Wilton, Leidiane, Rogério, amém, querido, Wanda, Caroline, Dália, Patrícia, Negão, Angélica, Nibe, Sabrina, Gilberto, Paulo, Giovanni e todos, Francisco, todos vocês que estiveram aqui, queridos, um beijo no coração e até amanhã mais uma vez dizendo, em nome de Jesus.